lendo a palavra bíblica do livro de Esther, leremos o 8º capítulo. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa rica oportunidade, pelo teu amor, favor e poder em nossas vidas. Te amamos. Temos no 8º capítulo 17 versículos e diz do versículo 1 em diante. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mordecai. Por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei e se lhe lançou aos pés e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei e se nisso lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero, a rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Amã, e ele penduraram numa forca, porquanto intentaram matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se pode revogar. Então foram chamados sem detença os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o 3º mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, e cada uma no seu próprio modo de escrever, e cada povo na sua própria língua. E também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio dos correios montados em ginetes criados na coudelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, do dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, a carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em ginetes que se usavam no serviço do rei saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei. O edito foi publicado na cidade de Suzã, na cidadela de Sudã. Repetindo o 14º versículo, que nos diz: os correios montados em ginetes que se usavam no serviço do rei saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. 17º e último versículo do capítulo 8 de Esther nos diz: também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque
o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Pois bem, por meio desses 17 versículos, nos fala o capítulo 8 de Esther que os judeus são autorizados a resistir diante das circunstâncias que se passaram e da punição que já havia acontecido a Amã. O revogar de um decreto real, impossível naquela época, dentro daquele reino, fora substituído por um novo. Dentro deste, autorizava os judeus que estavam, no decreto anterior, condenados ao extermínio, a resistir. E assim o fizeram. E com o apoio do Senhor, quem prosperou? Quem estava com Deus, o seu povo. Que Deus a todos abençoe. Eu que desejo que possamos mais e mais viver nas fontes do amor, favor e poder de Deus. Sucesso.